Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, seguimos nossas aulas de Teologia Fundamental, depois desta ausência de uma semana, mas continuamos com muito fervor estes estudos de teologia. Gastamos tempo nessa introdução ao cristianismo com Joseph Ratzinger para destacar o aspecto vital da fé. Então vemos que não se trata de uma questão teórica, mas de uma questão fundamental, como fala Ratzinger aqui. A fé, esta fé que estudamos, se situa no campo das decisões fundamentais que o ser humano precisa tomar, quer queira, que não. Ela é uma forma essencialmente diferente de comportamento espiritual. Então, todas estas frases e estas expressões de Joseph Ratzinger nos ajudaram a entrar em este estudo da fé. Mas agora vamos seguir adiante em um estudo mais, podemos falar assim, sistemático, com a ajuda de Tomás de Aquino. E a questão que nos vai tratar agora nesta aula, vamos a começar a trabalhar o que é a teologia e voltamos a nosso ponto de partida. O que é a ciência teológica, ou como Tomás de Aquino fala dela como doutrina sagrada. Então, o que é a teologia? Para isto, eu vou me apoiar em uma muito boa introdução que encontrei aqui na Suma Teológica de Tomás de Aquino, realizada por este teólogo do nome Marie-Joseph Nicolas. E aqui realizo uma introdução que me parece boa sobre o estudo da Suma Teológica. E aqui na introdução encontramos uma frase de Santo Alcemo que resume bem o propósito de Tomás de Aquino na Suma Teológica. A frase de Santo Alcemo é a seguinte: em latim é fides querens intellectum. Fides querens intellectum, que quer dizer a fé procurando entender. Então, esta frase de Santo Alcemo está no início desta introdução para dar a entender esta obra de teologia. Então, a fé procurando entender. O que significa esta frase? Significa que vamos a colocar todas as nossas capacidades intelectuais ao serviço da revelação. Tratamos de compreender a revelação e para isso nos servimos de nossa razão. Quer dizer que é a razão humana sobre o domínio da fé. O empreendimento da razão em toda a revelação. Então, essa é a obra teológica. A obra teológica é nisto. Agora, para entender este compromisso da razão em toda a revelação, precisamos ter uma certa concepção de o que significa a razão e a fé. Já tínhamos em essa grande introdução com Joseph Ratzinger, começamos a entrar de que se trata a fé. Agora, em primeiro lugar, destacamos que não existe oposição entre fé e razão. Já temos insistido. Aqui somente vou a colocar esse texto que aparece em Fides et Ratio, número 9. Fides et Ratio, que vai a tomar
um texto do Concílio Vaticano primeiro Concílio Vaticano, no qual expressa o seguinte, que existem duas ordens de conhecimento diversas, não apenas pelo seu princípio, mas também pelo objeto. Pelo seu princípio, porque se não conhecemos pela razão natural, nós fazemos-lo por meio da fé divina. Pelo objeto, porque além das verdades que a razão natural pode compreender, é-nos proposto ver os mistérios escondidos em Deus, que só podem ser conhecidos se nos forem revelados do alto. Então, este é o texto do primeiro Concílio Vaticano I. Não existe oposição entre a razão e a fé. Então, é muito importante de destacar quando começamos este estudo de teologia, de que trata a ciência teológica. Aqui encontrei também um texto que quero partilhar com vocês com respeito a esta unidade profunda entre fé e razão. Aqui nos encontramos no capítulo 2 da encíclica Fides et Ratio, do Papa João Paulo II. E fala o seguinte: o caráter peculiar do texto bíblico reside na convicção de que existe uma unidade profunda e indivisível entre o conhecimento da razão e da fé. O mundo e o que nele acontece, assim como a história e as diversas vicissitudes da nação, são realidades observadas, analisadas e julgadas com os meios próprios da razão, mas sem deixar a fé alheia a este processo. Esta não intervém para humilhar a autonomia da razão, nem para reduzir o seu espaço de ação, mas apenas para fazer compreender ao homem que tais acontecimentos se torna visível e atua o Deus de Israel. A fé dá outro olhar sobre a realidade. A fé não vem a humilhar a razão, não está em oposição com a razão, sino dá outro olhar. Lembremos-nos o que já tínhamos visto com Ratzinger sobre a postura espiritual e que este texto está destacando muito bem. Então, em primeiro lugar, quando estudamos esta ciência teológica, esta doutrina sagrada, é importante guardar na mente que não existe oposição entre razão e fé, em primeiro lugar. Segundo lugar, quero destacar uma coisa importante que nos fala Tomás de Aquino, e aqui entramos mais no análise da fé. E ele fala o seguinte, diz que a fé é um ato da razão. Aí, ato da razão significa ato da inteligência humana. Então, um ato de fé é um ato da razão. O que significa isto? Significa que detrás, Deus, quando dá o dom da fé, só esta fé pode ser acolhida pelo homem, pela criatura razoável. Um animal não pode acolher este dom da fé. Detrás desta afirmação que a fé é um ato de inteligência, também está o que já tinha aqui mostrado Tomás de Aquino e os diferentes escritos de João Paulo II, que não existe oposição entre razão e fé. Ato da razão. Um ato de fé, o ato de crer, é um ato também da inteligência. É muito importante destacar isto. Porém, é um ato da razão, ato da inteligência, super elevado por Deus. Quer dizer que aí a graça de Deus intervém nesse ato de razão para realizar um ato de fé. Então, me parece importante destacar este aspecto, porque dá bem esta unidade profunda entre a razão e a fé. Seguimos. Isto também, aqui tenho minhas notas para ilustrar isto, eu que encontrávamos numa das cartas de Paulo, que ninguém pode dizer Senhor se não foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós, para realizar um ato de fé, precisamos esse dom de Deus. E aderimos
nesse ato da razão, nesse ato de inteligência, aderimos a uma realidade que é inacessível à sua razão. É uma realidade verdade. Então, aderimos a algo inacessível. Aqui nos fala, na introdução, este teólogo Marie-Joseph Nicolas. A fé é uma adesão absolutamente certa, mas uma certeza infusa, que transcende absolutamente todas as razões. Claro, sim, aderir a esta realidade, verdade, implica uma certa compreensão simples e global. Porém, o ato de fé não se trata de uma demonstração das verdades aderidas. Então, acreditar, aderir a esta verdade, precisamos uma certa compreensão. Não significa que vamos ter toda a inteligência da realidade, neste caso Deus, que estamos aderindo, mas temos uma certa compreensão desta realidade. Agora, aqui vamos passar a, seguindo aprofundando sobre esta ciência teológica. Não existe oposição entre razão e fé. O ato de fé é um ato da razão que estamos tratando de desenvolver. E aqui também vem algo que Tomás de Aquino, no seu estudo sobre a fé, vai destacar. O ato da fé, o ato de crer, tem algo de perfeito e imperfeito. E aqui vamos tratar de explicar isto. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na segunda seção da segunda parte, quando começa este tratado da fé, aqui na pergunta número 2, no primeiro artigo, ele se coloca a questão se a fé, o ato de crer, é cogitar com assentimento. E aqui é onde vai entrar nesta explicação de como a fé tem algo de perfeito que a faz coincidir com a ciência e ao mesmo tempo esse ato de crer, este ato de fé tem algo de imperfeito. Mas vamos dar aqui a palavra a Tomás de Aquino. Ele fala assim, então aqui estou neste artigo 2, no corpus da resposta. Ele fala assim: entre os atos do intelecto, alguns implicam firme assentimento, sem tal cogitação, como por exemplo, quando alguém considera aquelas coisas que sabe ou entende. Essa consideração já está formada. Mas certos atos de intelecto comportam cogitação incompleta e sem adesão firme, como acontece com aquele que duvida ou suspeita. Agora escutemos bem. O ato de crer tem firme adesão a uma das partes, no que o que crê coincide com quem tem a ciência e com quem tem o intelecto. Entretanto, o seu conhecimento não chega à perfeição da visão evidente, no que coincide como que duvida ou suspeita ou opina. O ato de fé coincide com a ciência nesse sentido que está aderindo a uma realidade e tem essa certeza. Mas, ao mesmo tempo, como essa realidade que está fora, inacessível, não tem toda a visão dessa realidade. Tem um certo conhecimento, mas não tem toda a visão. E, nesse sentido, esse ato coincide com aquele que duvida ou suspeita. Então veja só que como aqui Tomás de Aquino nos dá esta luz interessante sobre o que é ato de crer. O ato de crer coincide com a ciência porque tem uma firme convicção de aquilo no qual está aderindo, neste caso Deus, e ao mesmo tempo o ato de fé porque não tem toda a visão de aquele objeto ao qual está aderindo, então tem algo de imperfeito. Então é importante guardar isto também quando se está realizando a teologia ou a doutrina sagrada. Tomás de Aquino fala que uma coisa é obra da razão humana
e outra coisa a razão divina, né, em todo isto. Então, tenhamos presente estes elementos que estou aqui colocando quando realizamos esta obra de teologia, este estudo sobre Deus. Agora quero destacar, antes de passar ao seguinte, uma pergunta de Tomás de Aquino sobre como justificar a necessidade dessa ciência teológica. Mas isto vamos a deixar a próxima aula para entrar neste tema sobre esta justificação da necessidade da ciência e também para entrar, aprofundar sobre que tipo de ciência é a ciência teológica. Então vamos a deixar isto para a outra aula e continuamos. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.